Você já se perguntou o que realmente significa seguir Jesus? Em Mateus 16 encontramos um dos momentos mais poderosos e reveladores do ministério de Cristo. Aqui, Jesus desafia seus discípulos a compreender a verdadeira natureza de sua missão e o custo do verdadeiro discipulado. E o mais impactante, ele nos convida a refletir sobre a nossa própria fé e comprometimento. O que significa para nós hoje tomar a nossa cruz e segui-lo? Qual é o preço da verdadeira devoção? Nessa mensagem, vamos mergulhar fundo nas palavras de Jesus, explorar suas implicações e descobrir como essas verdades podem transformar nossas vidas. Não perca a oportunidade de fortalecer sua fé e encontrar respostas para questões essenciais da sua jornada com Jesus. E é sobre isso que vamos refletir nessa mensagem. Então, deixe o like, se inscreva no canal e ative todas as notificações para que você não perca nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Os fariseus e os saduceus vieram a Jesus e, como teste, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. A exigência dos fariseus e saduceus é muitas vezes a minha exigência e a sua exigência. Nós queremos que o Senhor Jesus ele opere um sinal, ele faça algum milagre, ele faça algo para que nós possamos ver e aí sim confirmar a nossa fé. Com relação aos fariseus e saduceus, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa assistir depois sobre quem eles eram. Falamos muito sobre eles, mas muitas vezes não os conhecemos. Voltando ao assunto, houve um período na minha vida em que eu pedia confirmação de tudo. De tudo. Tipo, desde coisas simples do dia a dia, como ir para a direita, ir para a esquerda, ou ir para a igreja ou não ir para a igreja, até coisas mais complexas. Tudo eu queria confirmação, baseado muitas vezes na atitude de Gideão. O problema está no excesso. Pedir confirmação a Deus não é um erro. Esperar no Senhor a confirmação em determinadas situações pode ser sábio. Mas assim como a atitude dos fariseus e saduceus, muitas vezes a nossa atitude revela incredulidade. Muitas vezes, a decisão que eu e você precisamos tomar, o Senhor Deus já respondeu na Bíblia Sagrada. Ou seja, nesse contexto, a exigência por milagres, em muitos casos, está mascarando ou disfarçando um coração incrédulo. Uma atitude que muitas vezes pode parecer piedosa e cheia de fé por, de alguma forma, referir a alguém que quer sempre fazer a vontade de Deus, na verdade é o oposto. Aquele coração não crê no Senhor. E nesse sentido, em 1 Coríntios capítulo 1, 22, o apóstolo Paulo ele diz: os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. O que Paulo está nos dizendo é que nós, enquanto pecadores, estaremos sempre querendo que Deus prove a si mesmo, entende? Querendo sempre que Deus faça algo para que nós possamos aprová-lo, dar o nosso aval. Mas é exatamente aí onde entra a fé. Porque buscar sinais de Deus, ao invés de buscar a Deus, conhecer a Deus, é um erro. Oséias capítulo 6, versículo 6 diz: pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O que o Senhor Jesus quer é relacionar-se conosco. Quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais nós o conhecemos e a exigência por sinais vai diminuindo. Nesse ponto eu comparo com a desconfiança do início do relacionamento, digamos assim, ou a insegurança. Quando você está namorando, ou muitas vezes no noivado, você não sente aquela segurança ainda se a pessoa lhe ama de verdade, se vai dar certo. E muitas vezes no início do casamento, até que o tempo, as adversidades, as dificuldades, a construção, o relacionamento vai amadurecendo e você já não precisa mais de muitas coisas para sentir-se seguro no amor do outro por você, ou vice-versa. No caso da nossa fé em Jesus é o mesmo. Quanto mais o relacionamento com Ele amadurece, menos você precisa que Ele lhe prove mais alguma coisa, entende?
Ele respondeu: ao entardecer vocês dizem, vai fazer bom tempo, pois o céu está vermelho, e de manhã hoje haverá tempestade, pois o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não conseguem interpretar os sinais dos tempos. Há muitas pessoas, muitos cristãos inclusive, que são extremamente capazes, habilidosos ou habilidosas, muito talentosos ou talentosas, mas sem discernimento. Eles não conseguem discernir o certo do errado, não conseguem discernir aquilo que agrada a Deus daquilo que não agrada. Conheço muitos assim. A cegueira espiritual nos impede de ver aquilo que realmente importa. E o diabo, ele trabalha exatamente para afetar nosso discernimento, nos confundir. O diabo, ele é extremamente estrategista e astuto. Ele entra na cabeça das pessoas do mundo de forma que elas não conseguem percebê-lo. E que vantagem tem ele ao lutar contra um adversário que nem nota sua presença? Nesse sentido, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Infelizmente, muitos cristãos não têm percebido isso no dia a dia, em muitas situações da sociedade brasileira, e por isso têm errado. A falta de discernimento espiritual é uma grande falha no desenvolvimento da nossa fé em Jesus, especialmente porque ela nos faz viver uma vida cristã sem propósito. Eu acredito que Deus criou a cada um de nós, filhos e filhas, com um propósito específico. Eu falo mais sobre isso no meu e-book, Descobrindo o Propósito de Deus para a Sua Vida. Nele eu compartilho tanto a minha própria experiência com o tema, quanto a experiência de outros homens e mulheres de Deus. Se você precisa de ajuda nesse sentido, eu acredito que ele vai lhe ajudar. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E voltando ao assunto, Hebreus capítulo 5, versículo 14 diz: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que têm o discernimento exercitado, para distinguir o bem do mal. O discernimento exercitado, meu irmão, minha irmã. Há cristãos que são muito ingênuos. Eles não conseguem discernir nada, não conseguem perceber o certo do errado em nada. Para eles está tudo bem. Nós precisamos discernir a vontade do Senhor. E isso, como diz o texto de Hebreus 5,14, o alimento sólido é para os adultos, ou seja, para aqueles que têm o discernimento exercitado para distinguir o bem do mal. É a vivência do cristianismo, é a prática do cristianismo no dia a dia e nas diversas situações da vida que vai fazer com que eu e você amadureçamos na fé. Uma geração má e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Então ele os deixou e foi embora. A ressurreição de Jesus é o maior sinal da existência de Deus e de que o ensino de Jesus é real. E a verdadeira fé aguarda e confia neste sinal, no sinal de Jonas. Eu falo mais sobre o sinal de Jonas em Mateus capítulo 12, versículos de 38 a 42. Eu vou deixar o card aqui para você conferir depois. Mas em Lucas capítulo 11, versículo 30 está escrito o seguinte: pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. A ressurreição de Jesus é a prova definitiva da revelação de Deus por intermédio dele, de que ele é o Messias, de que ele vai voltar. A morte e ressurreição de Jesus confirma as profecias dos profetas, o ensinamento bíblico. Sendo assim, eu e você precisamos viver à luz dessa revelação. Não precisamos de uma nova revelação, entende? E rejeitar essa verdade, isto é, o sinal de Jonas, é ignorar a esperança que ela traz. Em Atos capítulo 17, versículo 32 está escrito: quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, enquanto outros disseram: queremos ouvir você novamente sobre este assunto.
Essa mensagem, ela provoca essa divisão ainda hoje. Uns se interessam, uns querem saber mais, outros até conversa para boi dormir, como se diz aqui no Nordeste. Não se importam, não dão o devido valor. Neste cenário, a minha pergunta é: quem é você? Você é aquele que quer saber mais ou você é aquele que não se importa, que está sempre atrás de uma nova revelação? A ressurreição do Senhor Jesus é a resposta de Deus à incredulidade do ser humano. E nesse sentido, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 está escrito: louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa é a mensagem que deve encher o meu coração e o seu de fé. Aguardando nessa esperança, nos encontraremos com o Senhor naquele grande dia. Vamos. Quando foram para o outro lado, os discípulos se esqueceram de levar pão. Cuidem-se, disse Jesus. Fiquem de olho no fermento dos fariseus e dos saduceus. Ainda abordando o tema da mensagem anterior, Jesus nos fala sobre a importância do discernimento espiritual. Ele fala sobre a importância de reconhecer as verdadeiras intenções por trás das palavras ou do ensino. No caso aqui, tendo em vista os fariseus e saduceus. Se você não sabe quem eles eram, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa ver quem eles eram de forma mais profunda. Mas voltando ao assunto, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 está escrito: mas o Senhor disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência exterior, mas o Senhor vê o coração. Deus está atento, meu irmão, minha irmã, não à maneira como eu ou você nos comportamos externamente. Não é o mais importante. Para Ele, é a atitude do nosso coração. Se o nosso exterior não estiver alinhado com a nossa atitude de coração, nós somos hipócritas diante de Deus. Por isso que eu e você precisamos meditar na Bíblia Sagrada de dia e de noite. Como disse o apóstolo Paulo em Colossenses 2,8, dizendo: cuidado, que ninguém os escravize por meio de filosofias vãs e enganosas, que se apoiam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Infelizmente, há muitos cristãos que têm dificuldade de ler, entender e praticar a Bíblia Sagrada no seu dia a dia, e por isso, muitas vezes, caem em ensinos enganosos. Se você precisa de ajuda nesse sentido, eu acredito que o meu curso Sabedoria Bíblica para o Dia a Dia é o guia que você precisa. Com o método de estudo da Bíblia que eu ensino nele, você conseguirá ler, entender e praticar a Bíblia no seu dia a dia. Eu vou deixar o link para mais informações sobre ele na descrição do vídeo. Eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo isso, Jesus perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Vocês ainda não entendem nem se lembram? Este episódio, pelo menos para mim, revela algo muito interessante. A incredulidade impede o discernimento espiritual. Os discípulos, eles eram lerdos no entendimento. Assim como nós, muitas vezes. Eu não estou querendo me colocar em uma posição melhor do que eles. Não faz nem sentido. Só estou querendo falar sobre a nossa natureza caída. Essa lerdeza espiritual que muitas vezes eu e você temos é fruto da incredulidade que cerca nosso coração, que é alimentada muitas vezes por preocupações mundanas, com o que comer, o que vestir, o que beber, como pagar as contas. Muitas vezes essas preocupações, elas retardam nosso entendimento espiritual. Neste sentido, o Senhor Jesus nos exorta em Lucas 21, versículo 4, dizendo: tenham cuidado, para que os seus corações não fiquem carregados com libertinagem, embriaguez e as ansiedades da vida. Esse texto é muito lindo, muito profundo. Cuidado, para que o coração de vocês não fique carregado com libertinagem, ou seja, uma vida sem limites, sem parâmetros de santificação. Há muitos cristãos que vivem de forma libertina, dando vazão aos prazeres da carne.
Se você é assim, arrependa-se e volte para o caminho. Há cristãos que vivem embriagados. Embriaguez. Não, a sua mente, o seu pensamento não é sóbrio por causa da bebida, do álcool, de uma vida como vive o ímpio. Já outros são com as preocupações deste mundo, em crescer mais, em ganhar mais, em ser mais influente. Enfim, se você quer ter discernimento espiritual, você precisa desenvolver um relacionamento profundo com Jesus. A compreensão espiritual é mais profunda que a compreensão literal. Compreensão das coisas deste mundo. E nesse sentido, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, ele diz: por isso, fixamos os olhos, não no que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é temporário, mas o que não se vê é eterno. Eu lhe pergunto, a que você tem dado mais atenção? Ao que se vê ou ao que não se vê? Como vocês não entendem que eu não estava falando a vocês sobre pão, mas cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que ele não lhes dizia para guardarem-se do fermento usado no pão, mas do ensino dos fariseus e dos saduceus. Precisamos estar atentos ao ensino que recebemos. A rede social, o YouTube, o conhecimento que nós temos, o acesso a conhecimento que nós temos em nossos dias é uma bênção. E eu que amo aprender, mas nós precisamos ter alguns cuidados. De repente, surgem alguns mestres ou algumas mestres ensinando algumas coisas aqui na internet ou no YouTube, e eu vejo muitas vezes a igreja brasileira deslumbrada com eles. Mas quando eu vou analisar seu ensino, o fundamento do ensino deles não é Cristo. É exatamente sobre isso que o Senhor Jesus está falando. Muito cuidado com essa sabedoria diferenciada, baseada em códigos, cujo fundamento não é a palavra de Deus. Nesse sentido, Efésios capítulo 4, versículo 14 diz o seguinte: para que não sejais mais meninos, oscilando ao sabor das ondas e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. É muito importante que nós saibamos discernir a verdade do erro. Eu não sei se você já leu, mas eu recomendo muito a leitura do livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, escrito por C.S. Lewis. Ele é sensacional. Tem inclusive série aqui no canal sobre ele. Eu explico ele de uma forma bem didática para que consiga lhe ajudar de alguma forma a entender. Eu vou deixar o link na descrição, caso você queira acessar depois. O fato é que a compreensão correta é fundamental para a nossa saúde espiritual e relacionamento com Jesus. Por isso, em Provérbios capítulo 4, versículo 7 diz: o princípio da sabedoria é: adquira sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Meu irmão, minha irmã, ouro e prata vão ficar. Não importa o quanto você tenha ou eu. Quando nós partirmos para a eternidade, isso vai ficar. E o que vai importar mesmo é o seu relacionamento com Jesus. Então priorize isso. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Cesareia de Filipe era uma antiga cidade localizada ao pé do Monte Hermon, na região conhecida como Panias ou Banias, hoje situada nas colinas de Golã, perto das fontes do Rio Jordão, em Israel. A cidade é mencionada nos evangelhos como o lugar onde Jesus perguntou aos seus discípulos sobre a sua identidade e onde Pedro fez sua confissão de fé, reconhecendo Jesus como o Cristo. Originalmente chamada de Panias, em homenagem ao deus grego Pan, a cidade era conhecida por suas grutas e santuários pagãos dedicados a ele. No período helenístico, tornou-se um centro cultural e religioso importante. Mais tarde, no reinado de Herodes, o Grande, e seu filho Filipe, o tetrarca, a cidade foi renomeada para Cesareia de Filipe, para diferenciá-la da Cesareia Marítima, outra cidade no território.
Filipe embelezou a cidade e a transformou em um centro administrativo importante de sua tetrarquia. Cesareia de Filipe era uma cidade marcada por uma rica mistura cultural e religiosa, situada em uma área de beleza natural incrível. Suas ruínas ainda podem ser vistas hoje e são um testemunho da complexa história da região, que abrange períodos grego, romano e bíblico. A escolha de Jesus por este local para uma revelação tão fundamental pode ter significados profundos, contrastando o reconhecimento da divindade de Cristo em meio a um contexto de diversidade religiosa e cultural. As pessoas veem Jesus de maneiras diferentes, baseadas em suas próprias expectativas e compreensões. E isso não é algo novo. Nós vemos aqui nas Escrituras que vem desde seus dias na Terra. Em nosso contexto, Jesus ele toma diferentes formas. O Jesus que salva todo mundo, o pecador, não importa como você viva, ou o Jesus muito rigoroso que você precisa realmente provar que é bom o suficiente para ser salvo. Enfim, o que eu quero dizer é que as pessoas veem Jesus de maneiras diferentes, com base em suas próprias interpretações. Mas a Bíblia nos revela quem Jesus é. E a pergunta do Senhor Jesus nos desafia a cada seguidor a refletir profundamente sobre quem Ele é. Em Lucas capítulo 9, versículo 20, está escrito: Então ele lhes perguntou: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Essa pergunta que o Senhor Jesus faz aos seus discípulos é feita também a mim e a você, revelando uma necessidade constante de que nós saibamos quem o nosso Mestre é. Jesus é extremamente incompreendido ainda em nossos dias e muitas vezes em muitas igrejas. Nós precisamos, eu e você, no nosso dia a dia, desenvolver relacionamento com Ele, porque o desejo dele é revelar-se a nós. Porque essa revelação da identidade do Senhor Jesus é um mistério revelado gradualmente a quem lhe segue. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo diz o seguinte: O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. À medida que nós vamos crescendo em Cristo, amadurecendo nele, o caráter dele vai sendo revelado a nós e refletido em nós. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A confissão de Pedro marca um ponto de virada na compreensão dos discípulos. Sim, porque a partir deste ponto nós podemos entender que eles estão compreendendo quem de fato Jesus é. Embora que essa compreensão ainda tenha algumas falhas ou fragilidades, mas essa compreensão é fundamental. Em Atos capítulo 2, versículo 36, está escrito o seguinte: Portanto, que todo o Israel esteja certo disso, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Palavras do próprio apóstolo Pedro. Ou seja, embora ele tenha no início uma compreensão frágil sobre quem Jesus é, nós vemos que após a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus, essa compreensão se torna clara e poderosa. Tanto que o apóstolo Pedro, ele anuncia a Jesus fervorosamente, e as multidões creem. E a pregação dele, sua convicção, é seguida por sinais. Ao final de sua vida, a história da igreja revela que Pedro entregou sua vida e foi crucificado de cabeça para baixo, por amor ao Senhor Jesus. Ou seja, uma fé frágil inicialmente, não necessariamente terminará frágil, se você e eu nos entregarmos completamente. E tudo isso começa com o reconhecimento de que Jesus é o Cristo. Esse é um ato de fé inspirado por Deus, não por homens. É exatamente esse testemunho que o Senhor Jesus dá com relação a Simão Pedro. Isso lhe foi revelado pelo meu Pai que está nos céus. É importante dizer que essa fé em Jesus como Messias tem implicações eternas e transformadoras. Sobre isso, em Romanos 10, 9, o apóstolo Paulo diz: Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor
e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você já fez isso? Se não, o tempo é agora. Confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida publicamente. Porque essa atitude aparentemente simples vai mudar não apenas sua vida aqui na terra, mas o rumo da sua eternidade. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém, e ele era o Cristo. A confissão de Pedro em Mateus 16:16, onde ele declara Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, é um dos momentos mais importantes nos evangelhos. A resposta de Jesus a Pedro em Mateus 16:18 tem sido alvo de interpretação e debate dentro do cristianismo ao longo dos séculos. O nome de Pedro, ou Petros em grego, significa rocha ou pedra. Jesus faz um jogo de palavras entre o nome de Pedro e a palavra pedra, Petra, sugerindo uma fundação sólida. A declaração de Jesus estabelece a confissão de Pedro como um alicerce sobre o qual a igreja seria construída. A confissão de Pedro marca um ponto de transição nos evangelhos, passando da identificação de Jesus por meio de seus atos e ensinamentos para um reconhecimento claro de sua divindade e missão messiânica. Esse momento é teologicamente importante porque estabelece a fé em Jesus como o núcleo fundamental do cristianismo. A igreja é vista como construída sobre a revelação divina e a fé em Jesus, e não meramente sobre a autoridade de uma única pessoa. Em Mateus 16:19, a promessa feita a Pedro das chaves do reino dos céus e o poder de ligar e desligar indica a autoridade conferida à igreja para ensinar, disciplinar e tomar decisões em nome de Jesus. Isso reflete a confiança do Senhor no agir do Espírito Santo na igreja para continuar sua missão na terra, guiada pelo Espírito Santo. Diferentes tradições cristãs interpretam essa passagem de várias maneiras. Por exemplo, a Igreja Católica Romana vê nela a base bíblica para o papado, considerando Pedro o primeiro papa e seus sucessores como detentores da autoridade apostólica. Já a tradição cristã evangélica enfatiza menos a pessoa de Pedro e mais sua confissão de fé como fundamental para a identidade e unidade da igreja. A promessa de que as portas do inferno ou do Hades não prevalecerão sobre a igreja oferece esperança e seguranças eternas. Em Hebreus 12:28, o escritor diz: Por isso estejamos gratos, pois recebemos um reino inabalável, e assim adoramos a Deus de maneira aceitável, com reverência e temor. Embora a igreja ela tenha muitos problemas, e eu não vou negá-los, ela tem, porque nós somos seres humanos e todos nós cometemos erros. A identidade e missão da igreja são perpetuadas pela contínua orientação e revelação de Deus por meio do Espírito Santo e sua atuação na igreja. A igreja é a coluna da verdade estabelecida pelo Senhor Jesus. Tanto que quando a igreja for tirada pelo Espírito Santo e não houver mais igreja na terra, ele se transformará num caos, até que o diabo domine tudo e enfim. O que eu quero dizer é que, enquanto igreja, eu e você precisamos continuar dando frutos dignos de arrependimento e tornando Jesus conhecido. E nesse sentido, João 16:13 está escrito: Mas quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará a toda a verdade. A minha oração é que o Espírito Santo continue guiando a mim e a você, para que nós, na igreja, possamos ser igreja e tornar Jesus conhecido todos os dias da nossa vida. Desde esse tempo, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, que fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Por que os discípulos não lembraram desse aviso? Não sei se você já parou para pensar no motivo de os discípulos não lembrarem deste aviso. Ao meu ver, há alguns possíveis motivos. Primeiro, incredulidade inicial.
Os discípulos estavam acostumados a pensar em Jesus como o Messias que iria libertar Israel do domínio romano. Portanto, a ideia de que ele seria morto era difícil de aceitar e entender, especialmente porque isso ia contra suas expectativas e concepções prévias do papel do Messias. Segundo, falta de compreensão espiritual. Eles ainda não tinham plena compreensão do propósito da vinda de Jesus à Terra, e sua visão era limitada pelo contexto político e social da época. E eles não compreendiam completamente o significado mais profundo da missão de Jesus e sua necessidade de sacrifício. Terceiro, choque emocional. A notícia da morte iminente de Jesus pode ter sido tão chocante e perturbadora para os discípulos que eles simplesmente não conseguiam processar totalmente o que Jesus estava dizendo. Eles podem ter bloqueado essa informação de suas mentes como uma forma de evitar lidar com a dor e a angústia que ela provocava. E quarto, a falta de fé. Apesar de estarem fisicamente presentes quando Jesus fez o aviso, os discípulos podem não ter tido fé suficiente para acreditar que ele realmente ressuscitaria dos mortos. A ressurreição era algo completamente fora do comum e desafiava suas crenças e compreensão do mundo. De toda forma, nós podemos ver que o caminho do Senhor Jesus foi definido pelo sacrifício. Ele já veio sabendo disso, porque em Isaías 53, versículo 5 está escrito: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Ou seja, o sofrimento era algo que o Senhor Jesus já esperava. Mas a perspectiva dele com relação ao sofrimento é diferente, porque ele sabia que sofrer não era uma derrota, mas fazia parte de um propósito maior. É muito importante nós termos uma vida com propósito. Na minha opinião, não existe ninguém melhor do que Jesus para nos ensinar sobre propósito. E eu falo mais sobre isso de forma bem detalhada, compartilhando inclusive a minha experiência no meu e-book Descobrindo o Propósito de Deus para a Sua Vida. Eu acredito que ele é o guia que vai lhe ajudar na descoberta do seu propósito, caso você ainda não tenha clareza sobre ele. Eu vou deixar o link para acessá-lo na descrição. E com relação a isso, em Romanos capítulo 5, versículos de 3 a 5, o apóstolo Paulo diz o seguinte: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Ou seja, as adversidades na vida têm o objetivo de nos fazer crescer, nos tornar mais parecidos com o Senhor. Pedro o levou à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus o livre, Senhor, isso nunca te acontecerá. A reação humana natural de Pedro é proteger aquele que amamos. A reação dele é muitas vezes a minha reação, a sua reação. Mas nem sempre é a ação correta. Nós não vamos entender os planos de Deus completamente, sempre. E por que isso? Isaías 55, versículos 8 e 9 nos diz: porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Em muitas circunstâncias, para nós, a vida deveria tomar um rumo, mas na soberania de Deus ela toma outro, e esse é o melhor caminho. Em todo caso, devemos confiar no Senhor, mesmo quando tememos, mesmo quando as coisas fogem ao nosso controle ou não saem como nós gostaríamos que saísse. Sobre isso, no Salmo 56, versículo 3, o salmista diz: quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, pois não tem em mente as coisas de Deus, mas as dos homens. A perspectiva da palavra de Deus deve guiar a maneira como nós vivemos a nossa vida, as nossas ações, as nossas decisões. Porque a tentação de seguir o caminho fácil é muito perigoso. Veja como Jesus repreende a Pedro: para trás de mim, Satanás. E o que Pedro está dizendo a Jesus? Jesus, não sofra. Vamos seguir o caminho mais fácil. Em Mateus 4:10, o próprio diabo faz a mesma proposta a Jesus. E o Senhor Jesus lhe responde: para trás de mim, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Ou seja, apresentar caminhos de facilidade a Jesus
não fez errar, nada lhe fez errar. Mas esse é um caminho que eu e você muitas vezes erramos, o caminho da facilidade, o caminho do conforto pessoal, entende? Jesus não o aceitou, o rejeitou, tendo em vista o propósito. Por isso que você precisa saber para que Deus lhe criou. Porque é com base nisso que você vai tomar as decisões mais assertivas da sua vida, ao invés de viver a vida que as outras pessoas querem que você viva. E por que isso? Porque visões mundanas podem obstruir o bom plano de Deus para a sua vida. Sim. Em Colossenses capítulo 3, versículo 2 está escrito: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O grande problema da nossa geração é a quantidade de coisas terrenas que atraem a nossa atenção. E a nossa mente, em vez de estar focada nas coisas do alto, está mais focada nas coisas da terra. Eu fiz um vídeo mais específico explicando esse tema. Eu vou deixar o card aqui em cima para que você possa assistir depois, caso você queira. O fato é que eu e você precisamos resistir à tentação de colocar aquilo que é humano acima da vontade de Deus. Sim, cuidado, meu irmão, minha irmã. São muitas as tentações que querem nos distanciar da vontade de Deus, mas nós precisamos estar vigilantes. Em Gálatas capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo escreve: estou eu agora buscando a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse tentando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Paulo é muito profundo. É um homem de muito caráter. E o posicionamento de fé dele me inspira demais. Eu não quero agradar a homens, diz Paulo. Se eu quisesse agradar a homens, eu nem servo de Cristo seria. Nós não podemos cair na tentação e, estando em Cristo, querer agradar mais aos homens do que a Deus. Querer agradar mais a nós mesmos, uma vez que em Cristo nós estamos mortos para o mundo e vivemos para Deus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Perceba, no chamado de Jesus, negar a si mesmo é o primeiro passo para segui-lo. Tomar a cruz simboliza a aceitação voluntária dos desafios que o seguir a Jesus lhe trarão. Nesse sentido, Filipenses capítulo 1, versículo 29, o apóstolo Paulo diz: porque a vocês foi concedido não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Há muitos irmãos e irmãs nossas sofrendo nesse momento. Em países onde o cristianismo é perseguido, como Coreia do Norte, China, Arábia Saudita e tantos outros, os nossos irmãos e irmãs estão colocando a sua vida em risco ao ler a Bíblia ou a reunir-se com outros cristãos. O que eu quero dizer é que o sofrer faz parte do seguir a Cristo. Há muitas pessoas sofrendo por amor a Cristo nesse momento. E desde cedo, na minha conversão, eu tenho contato com a história de muitos homens e mulheres de Deus nesse sentido, através da missão Portas Abertas. É interessante porque eu lembro que quando eu lia as revistas e os testemunhos dos irmãos, a missão Portas Abertas, ela fazia as campanhas de ofertas para que nós enviássemos ofertas para ajudar esses irmãos que muitas vezes passavam fome, necessidades, perdiam tudo. E quando eu comecei a ler, eu não tinha a menor condição, porque eu também era muito pobre. Mas eu orei ao Senhor e disse: Senhor, se o Senhor me der condição um dia, eu vou enviar ofertas para esses irmãos constantemente. Esse sonho se realizou há algum tempo e, graças a Deus, hoje, através de Jesus e a Bíblia, nós enviamos ofertas regulares para a missão Portas Abertas, todos os meses. Inclusive, eu quero ser grato à sua vida por isso. O que eu quero dizer é que o sofrimento não está distante do servir a Cristo, mas, como igreja, nós podemos aliviar sim o sofrimento uns dos outros. Discipulado é um caminho de contínua autoavaliação e entrega. E em Romanos 12:1, o apóstolo Paulo, ele escreve um texto muito clássico nesse sentido. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto é,
vosso culto racional. A transformação precisa acontecer dentro de nós, na nossa mente, na maneira como nós percebemos a vida. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? O que Jesus está nos dizendo é que a vida eterna é mais valiosa do que as riquezas terrenas. Eu gosto de pensar no sentido de que quando mataram a Jesus, a morte de Jesus foi muito humilhante. E quando o ser humano faz isso com outro ser humano, o objetivo é exatamente ele, humilhá-lo, privá-lo de sua dignidade. Torturaram Jesus fisicamente, psicologicamente, espiritualmente. Mas quando Jesus ressuscita, os discípulos não veem Jesus dilacerado, o corpo físico dele todo arrebentado, não. Ele só tem algumas marcas nas mãos e no lado, mas ele está bem. E o que você vai fazer com alguém que venceu a morte? O que você vai fazer com alguém depois que você o humilhou, sabe? Levou ele às partes mais baixas da dignidade humana e ele dá a volta por cima. O que fazer com alguém como ele? Jesus venceu a morte para nos mudar a nossa perspectiva também em relação à vida. A vida eterna é mais valiosa do que as riquezas terrenas. Por isso que muitos irmãos e irmãs nossos em outras partes do mundo e ao longo da história da igreja dão a sua própria vida por amor a Jesus. Porque perder a vida pelo evangelho é, na verdade, ganhá-la verdadeiramente. A alma, a sua alma e a minha não tem preço, meu irmão. É importante ter em mente que as escolhas de hoje ecoam na nossa eternidade. Em Gálatas 6:8, o apóstolo Paulo diz isso: pois quem semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não faz sentido, cristão, que no carnaval você curta o carnaval como quem não conhece a Jesus, celebrando a carne, porque você nasceu de novo. Se você continuar semeando na carne, você vai colher corrupção. É preciso semear no Espírito para colher vida eterna. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que fez. Eu lhes asseguro que alguns que aqui estão de modo algum experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo ao seu reino. O Senhor Jesus vai voltar. Isso é um fato. Em Apocalipse 22:12, ele diz: eis que venho em breve. Minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um conforme o seu feito. Ele vai voltar. A trombeta vai tocar a qualquer momento. Mas Jesus pode voltar para mim e para você ainda mais a qualquer momento, sim, porque nós não sabemos até quando viveremos aqui na terra. Pensando assim, viver em expectativa do retorno do Senhor Jesus nos leva a uma vida de santidade. Em 1 João capítulo 3, versículos de 2 a 3 está escrito: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo o que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Percebe a essência da mensagem? Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas vai se manifestar. E quando se manifestar, seremos semelhantes a ele. Mas enquanto esse dia não chega, todo aquele que nele tem essa esperança purifica a si mesmo. Quem espera a volta de Jesus de verdade, quem crê em Jesus de verdade, quem tem nele essa esperança, procura viver em santificação e honra. As Escrituras nos garantem que esse estilo de vida ou a fidelidade terrena a Jesus pesará ou refletirá diretamente em nossa recompensa celestial. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos pela revelação da Tua palavra em Mateus 16. Ao ler sobre Pedro confessando Jesus como Cristo, sentimos o peso e a verdade dessa declaração.
Ajuda-nos a reconhecer verdadeiramente quem é Jesus em nossas vidas e a segui-lo com fé inabalável. Dá-nos a coragem de tomar nossa cruz diariamente, negando a nós mesmos e colocando a Tua vontade acima de nossos desejos. Senhor, guia-nos a entender o que significa perder nossas vidas por amor a Ti, para que possamos encontrar a verdadeira vida em Cristo. E possamos ser rochas firmes, alicerçadas na fé, assim como Pedro, e que nossa vida seja um testemunho vivo do Teu amor e da Tua graça. Fortalece-nos para enfrentar as provações com confiança, sabendo que Tu estás sempre conosco. Em nome de Jesus, oramos crendo. Amém. Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você quer saber por que a derrota é necessária para a vitória, assista o vídeo que vai aparecer aqui na tela. Nos comentários, faça seu pedido de oração e nós estaremos orando com você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: quero seguir-te, Jesus. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida. E até a próxima.